E aí, bora estudar jiu-jitsu? Rapaziada, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Mais um vídeo de análise sobre uma guarda que eu separei com muito carinho para podermos estudar juntos e analisar atletas que conseguiram levar os conceitos dela para o alto nível e o alto rendimento. Se você não for inscrito ainda, aproveita e se inscreve, já deixa o like, deixa o comentário, manda para os seus brother aí que tá precisando analisar melhor o jogo deles. E bora compartilhar aqui minha tela pra gente estudar junto aqui. Bom, a guarda que eu trouxe hoje foi a guarda-aranha e não poderia ter uma guarda-aranha sem mostrar o Michael Lang, né? Ele, pra mim, foi um dos maiores usuários é foda, parece droga, dos conceitos básicos ali da guarda-aranha, né? E tirando as dificuldades dali do começo, que é a questão do biotipo, a questão da falta de mobilidade, a própria guarda em si, a guarda-aranha, ela tem as dificuldades peculiares dela. Por exemplo, a dificuldade que a gente tem de manter uma boa pegada, né? É uma guarda que muitos, vocês vão ver aqui no vídeo, muitos deles usam matando os dois braços, né? Então você não tem controle de postura do seu adversário. Então, realmente, a força dos dedos, a força da sua pegada tem que estar em dia, porque para trazer para você, né? Como eu já vou aqui mostrar aqui no caso do Michael Lang, que utiliza aqueles drillzinhos que a gente começa a fazer ali na faixa branca com muita maestria no alto nível, né? Repara, ele sempre tá levando o cotovelo dele em direção ao chão para ter pressão nessa pegada, né? Ele sempre tem que estar trazendo o adversário para ele. Um dos conceitos da guarda é essa pegada e o principal conceito, né, que é entrar embaixo do seu adversário, né? Nesse caso aqui o oponente dele optou por ficar de joelho, isso acaba ajudando o guardeiro, né, que optou por fazer a guarda-aranha. Isso aqui ajuda demais porque, principalmente nessa categoria aqui, que eu acho que é leve, ou algo assim, você tentar ficar pesado com alguém do mesmo peso e com a força que pode te levantar, a guarda-aranha vai ajudar muito o guardeiro a te pôr em pé quando ele quiser. Então, nesse caso aqui, o fato do passador estar de joelho ajuda demais o Michael Lang ficar no conforto de fazer a guarda-aranha, né? E um dos conceitos que a gente pega ali é aquele drillzinho que a gente faz no começo da guarda-aranha, que sai o quadril pro lado, nesse caso aqui vai na cara, mas é chutar a aranha com o quadril escapando pro lado que você está chutando, né? Então repara, quando ele chuta, o quadril escapa pro lado que ele chutou. Ele não conseguiu levar, ele volta para baixo, costa chapada no chão, aí dois escudo alto, ó, saiu o quadril veio pro lado, voltou, entendeu? Não foi possível concluir a raspagem, o quadril saiu, o quadril voltou. Beleza? Então esse é um conceito, né, principalmente nesse uso aqui do Michael Lang, que a gente aprende do básico e continua indo até o avançado, né? Tá aqui a prova, né? Campeonato Europeu de 2018, e ele colocando conceitos básicos no alto nível. Uma coisa que dificulta demais, no caso da guarda-aranha, é que diferente de uma de la riva, diferente de uma guarda-x, de uma guarda-laço, a guarda de la riva você está com um gancho que você consegue puxar seu adversário e a outra perna empurrar. Guarda-x, você tem uma espécie de pinça que você puxa e empurra. A guarda-aranha, o conceito de ângulo, né, ela tem que estar muito aflorado, tem que estar muito aguçado no guardeiro, porque você só empurra com ela, você não tem a opção de puxar. Você sempre gera a alavanca, gera a pressão no passador, a sua resposta, o seu ataque é sempre empurrando ele, né? Então o seu conceito de o seu conceito de ângulo tem que estar muito bem aflorado, porque você não tem muito do balanço, né, de ir e voltar. Então, tudo se fala por ângulos aqui, né? Então, tem uma raspagem aqui do Michael Lang, nesse caso aqui acaba não saindo, mas tem um conceito interessante nessa movimentação dele. Repara, diferente do que a gente, principalmente no começo, costuma fazer, que matou as duas mangas, né? Não tem o controle de postura porque eu não tenho gola, nesse caso. A gente costuma jogar a guarda-aranha pro lado do braço que a gente matou. Então, a princípio, né, o quadril dele ainda está colado no chão, né? Ele vai fazer o escape para ter mais pressão ali, mais alavanca naquela aranha. E a gente quer jogar essa aranha aqui pro lado do braço que a gente tem. A gente quer fazer esse arco aqui, ó. Joga pro lado do braço que a gente tem. Quando, na verdade, a melhor eficiência da aranha é você jogar pro lado do seu ombro. Então, você joga em X. Né? Quando você começar a reparar, porque já junta os dois conceitos, né? Um de você jogar pro lado da base em que você matou, no caso ele matou o braço dele, e o outro de você entrar embaixo. Se você joga pro lado, o seu quadril não tem força, né? Muitas vezes para carregar seu oponente. Então, ó, ele tá querendo jogar pro lado do ombro dele. Repara, o quadril saiu agora, como a pressão da primeira movimentação ficou diferente, ó. Jogou sem tirar o quadril, né? Às vezes até pra fazer uma finta. Quando o quadril começa a sair, a pressão aumenta muito, ó. Ó, aqui ele tá longe, ó. Não entrou embaixo. Olha a distância dele, olha o ângulo que tem aqui da perna, ó. A perna não tá esticada para cima. Não é um poste na frente do guardeiro. Ela tá em ângulo, né? Aqui a força muscular que você tem que fazer para esse movimento acontecer é muito maior. Então, ó, às vezes bate de dar finta, né? Quando ele bate lá de baixo, olha agora a perna, ó. Não tá mais naquele ângulo que a gente viu, né? De 45, sei lá. Aqui a gente tá falando de um ângulo que virou um poste na frente dele, né? E ele matando a outra base de perna lá e jogando pro lado do ombro dele. Não é do ombro do guardeiro, é do ombro dele.
Aí você consegue juntar os dois conceitos de entrar embaixo, né? Tem uma outra movimentação que explica muito o conceito de entrar embaixo aqui, que é quando ele raspa o japa, né? Ó, por enquanto, ó, é uma guarda mais defensiva. Ó, a aranha tá lá, ele sentou para ter mais força ali, né? Como já disse, né? Ele optou por não levantar ali o passador. E esse papel da guarda-aranha agora ela é mais defensiva, né? Ela tá fazendo o papel ali de manter a distância. Quando o Lang começa a entrar embaixo, ó, aí ela fica mais uma guarda mais de ataque, né? Que é o que acontece nessa movimentação aqui, ó. Que foi uma raspagem linda, né? Vamos combinar que foi uma raspagem linda. Então, ó, entrou embaixo, né? E acabou virando um balão. Um balão de guarda-aranha, ó. Entrou embaixo, aí aqui tem uma movimentação interessante, ó. Como ele precisava de força para esticar aquela guarda-aranha, esse pé veio pro chão. Tá? Primeira coisa, uma base fixa, forte, para você poder apoiar e ter força no quadril. Olha a extensão da perna bem embaixo dele, jogou, e aí quando ele percebe, né? Porque tem algumas movimentações aqui da aranha que você entra embaixo para pôr uma guarda ali mais embaixo, por exemplo, a X, a One Leg e tal. Nesse caso aqui, como ele estava em pé, né, que aparentemente não é confortável para esse guardeiro passar em pé, quando ele começou a levantar demais, o ganchinho ó, já vai lá na bunda. E aí virou um balão. Foi por cima. Não tem o que fazer. Com as duas mangas matadas, a cabeça não vai segurar. Né? Acabou não conseguindo estabilizar ali, mas foi uma raspagem linda, ganhou vantagem, tá? Tirando o Michael Lang, que, de novo, coloca essa movimentação mais básica, no sentido de que a gente começa a aprender muito cedo no alto nível, tem o Márcio André, né, que é da Nova União, que já ganhou do Hokage, que já ganhou do Miau, que já ganhou do Cobrinha nessa luta aqui. Aqui teve uma tentativa de comunicação do Cobrinha, né, com o juiz, né, não entendi o porquê, mas o mesmo conceito que o Lang aplicou ali, a gente vai ver aqui agora com o Márcio André. Né? Então ali, ó, a guarda mais defensiva, né? Você repara, né? O padrão do alto nível fazendo aqui, ó. Quando a guarda tá mais defensiva, eles tendem a sentar, né? Porque às vezes ele quer a distância, né? O Cobrinha quer a distância ali para baixar aquela perna, pôr ele de lado. Então, ó, nesse caso, ele não tá matando duas mangas, tá matando manga e calça, né? Para desestabilizar ali. Uma pegada em X, né? Se a gente for ver, ele tem uma pressão de aranha ali e uma pegada aqui que vai sempre não deixa ele afastar demais, né? Que é isso que uma das passagens de guarda-aranha funciona, né? Você afastar para a gangorra do guardeiro não acontecer, né? Então o que ele quer? Ele quer esticar as pernas, como a gente já falou, né? Colocar aí, dedo acabado. Ele quer esticar as pernas para ter força para jogar o passador, né? E uma das passagens da guarda-aranha é justamente andar para trás, fazer essa gangorra não acontecer, né? Jogar as pernas do cara pro chão. Então essa pegada da calça ali dificulta demais de afastar. Né? E nesse caso aqui, tudo bem, teve a comunicação, mas teve aquele mesmo princípio, né? No caso com uma manga só, mas como o único braço solto também do Cobrinha é o que ele resolveu trabalhar, né? De jogar ali para baixo para começar a passagem, de repente pro quadril de lado, é onde acontece, ó, entrou embaixo, chutou, pegada na perna, e o ganchinho ali, nesse caso aqui, teve uma hiperextensão das duas pernas, ó, onde tá o outro gancho dele, ó, essa estendidíssima, né? E a do quadril super estendida ali também, ó. Né, acabou virando um balão, um pouco diferente, né? Ele ainda tinha uma mão para matar ali, mas é mais ou menos o mesmo princípio do Lang ali. E o mesmo Márcio André usa um outro antijogo contra o Fabrício André, o Hokage, né? Que é uma das passagens também da aranha, né? Você passar para o lado do que você tem a guarda, né? Então, se tem uma guarda laço no seu braço direito, o ideal básico ali, né? É que você tenha na cabeça um princípio de você andar, caminhar para o lado da guarda, né? Se você caminhar para o lado oposto do laço, ele vai abrir o laço e te raspar. Mesma coisa com a aranha. Mas existem as armadilhas, né? Tanto do passador quanto do guardeiro, né? Que por exemplo, o long step, né? Que você começa a passar para o lado oposto da guarda-aranha ou do laço, que o Meihan faz demais. Mas o que na verdade que você quer, você passa pro lado oposto, como a gente falou, né? Ele quer os dois escudos vivos ali, você começa a passar pro lado oposto, então imagina que a guarda tá aqui. Né, eu tô laçado desse lado. Ele começa a passar pro lado oposto pro meu quadril lateralizar. E aí quando eu fiz o meu guardeiro perder a alavanca aqui, eu começo a afundar essa perna aqui e passar pro lado certo. Né? Ou como o Meihan faz, consegue com o long step desvencilhar essa pegada de laço aqui e aí o lado errado vira certo, né? Entre aspas, ele passa pro lado oposto do laço, mas o laço já não tem mais eficiência porque ele já desvencilhou da pegada ali. E, de novo, né? Olha a força nas pegadas. Não tem uma pegada de gola, então você não tem controle de distância e de postura. Olha a força que está sendo aplicada pelo Márcio aqui nas pegadas. Ó, olha a mão parecendo que foi acimentada junto ali, né? E os cotovelos sempre baixo, trazendo para baixo ali, que é onde você está forte. Começou a esticar muito o braço ali, a eficiência da pegada do braço já não é a mesma, né? Então, ó, repara ali, o Fabrício começa a lateralizar ele, ó, começou a fazer
uma espécie de volante, né, com as pernas dele para lateralizar o quadril. Aqui ele está na posição forte que a gente acabou de concordar ali, né, 2 escudos altos, onde ele consegue se mexer. Se ele anda para um lado, ele estica a aranha e repõe. Se ele anda para o outro, estica a aranha e repõe. E o Fabrício começou a lateralizar ele com as pegadas e com a caminhada lateral. Caminhou para jogar para baixo a perna dele. Pela falta de desespero, né, do Márcio, você vê que ele aceitou a posição ali, né, que tinha um plano, né? Você vê que ele não se preocupou muito em querer voltar aquele quadril para baixo, né? Ele tinha a armadilha dele ali também. Quando o Fabrício começa a chegar na lateral, ó, ele recolhe a perna para de novo achar uma base sólida e ter força no quadril, e aí ele começa a rodar, ó. Ele aceita a passagem lateral do Fabrício para entrar dentro mover a cabeça dele pro mesmo sentido, pro sentido oposto que o Fabrício está vindo. Então a cabeça dele, o Fabrício está passando a guarda aqui e ele está entrando, né? Que é o ideal é que o passador não ache a sua cabeça, a referência da sua cabeça enquanto você está fazendo guarda, né? Principalmente nesse momento crítico de passagem. Se ele não achar a sua cabeça, você tem ângulo para voltar a trabalhar. Então, ó, ele aceitou que o Fabrício estava vindo, entrou embaixo, já fez o trap, a armadilha aqui nessa perna para o Fabrício não trocar mais o lado e aranha, ó, lá pro outro lado, ó. Aranha pro lado oposto. Vamos ver a movimentação sem pausa aqui. Agora eu tô parecendo o Nelson Rubens. Ó, foi. Nesse caso aqui acabou tendo uma baita briga aqui. Não aceitou, eles voltaram em pé, mas foi uma movimentação que, em questão de princípios de guarda, o Márcio ganhou essa luta. Em questão de princípios de guarda-aranha, aqui, cara, a gente tira demais dessa luta. Agora sim, pra mim, né, o conceito mais difícil de se aprender na guarda-aranha, principalmente para mim que não tem um biotipo favorável para ela, eu peguei um monte de contramão, são os ângulos, né? Os ângulos é a parte mais importante, tirando as pegadas, aquele fator mais fisiológico ali, os ângulos são o mais importante, não dá pra gente falar de guarda-aranha e domínio de ângulo, que para mim ninguém dominou o ângulo, o tópico ângulo, igual o Rômulo Barral, ninguém dominou. Né? Nessa luta aqui de 2012 contra o André Galvão, ele faz o uso de ângulo aqui de um jeito impressionante, né? Não só nessa, né? Mas em várias. Então você pega aqui, ó, vou voltar da passagem, né? André, como de costume, em cima um trator, né? E o Rômulo ali, de novo, ó, quadril no chão, 2 escudos altos, não tem lateralização em guarda afastada, né? Se não for para gerar um desequilíbrio. Então, em guarda colada, a gente se lateraliza para aliviar a pressão. Em guarda afastada, o ideal é que seus escudos sejam vivos, né? E você com alavanca para gerar seu quadril para os dois lados que você precisar para gerar o desequilíbrio, né? Então, ângulo e desequilíbrio aqui, o Rômulo para mim foi um mestre nisso, né? Principalmente numa guarda que, como a gente já disse, né? Só empurra. Você não puxa se não tiver outra pegada, né? Então, aqui já começa um ponto, ó. Todos que a gente viu até agora entrou embaixo, como o Rômulo fez aqui, né? Então, gerou a alavanca ali com a perna super estendida ali para trazer ele para cima, né? E aí, no caso do Márcio, ele girou para dentro e tal. O Rômulo não. Quando ele devolveu, ó, quando o André pesou para trás, Nelson Rubens, né? Ó, pesou para trás, ele aceita e chuta pro lado que o André pesa. Então, questão de ângulo, não tem o que falar. O Rômulo é um monstro. Não é o Nelson Rubens, não. Eu tô o João Kleber. Para. Por isso que eu falei da questão da pegada de lapela ali, pegada de gola, né? O Rômulo, ele faz uma guarda-aranha com o lado da aranha convencional, mas ele faz pegando uma lapela. Isso aqui me ajudou demais, porque minha perna é curta, de novo, né? Quanto mais eu mantiver o passador perto de mim, mais ângulo eu tenho pra essa minha aranha ser eficiente. Porque se você tem a perna curta, o cara levanta, acabou. Acabou a aranha, não tem pra onde ir. E outro princípio muito bom de se pegar aqui com o Rômulo, né? Tirando essa diferença de forças, né? Porque quando ele lateralizou, aqui ó, quando ele lateralizou, ele tem essa força empurrando e a força da gola puxando. Então ele já tem uma força oposta, causando desequilíbrio. E esse joelho dentro aqui do André Galvão, além da dificuldade dele se equilibrar por pressão nessa perna aqui do Rômulo, ele tá sempre escondendo, ele não deixa essa perna aqui chegar perto da canela. Ele não deixa a perna dele, de aranha, chegar perto da canela, porque ele sabe que a força que vai vir de cima para baixo é imensa. Então, ó, ele já arruma o quadril sempre na direção do joelho, que fica fácil de repor. Sempre na frente do joelho. Ele tá atacando e se defendendo ao mesmo tempo. De novo, o princípio de entrar embaixo, ó, chutou para cima, deu bote no triângulo. E aqui a gente pega uma conexão de guardas aqui com o Rômulo, usando o princípio, né, da guarda-aranha, né? Então, ó, entrou embaixo, né? Esticou a aranha. Quando ele estica a aranha, ele tira, ó a pressão, o peso do André em cima dessa perna, ó, que é o lado da aranha. Ele não quer que a aranha fique confortável, então ele tá sempre pondo pressão ali
do lado da aranha. Quando o Rômulo entra embaixo, né, fazendo tipo uma De La Riva invertida aqui, do mesmo lado dele, então ele tem a guarda do mesmo lado do corpo, né? Se a gente rachar o corpo do André no meio, ele tem a guarda todinha do mesmo lado. O que acontece? Quando ele chuta essa aranha e mantém essa perna enganchada na De La Riva invertida, todo o peso do André vai para outra. E ele fica leve nessa. Ele consegue entrar embaixo. Então aqui você já tem meia profunda. No caso dele, ele começou, ó, embicou o joelho para dentro. Ó, o joelho tá para fora. Ele começou a embicar o joelho para dentro para pôr numa X, esticando o André. Ó, a pegada da aranha foi até o final, então ele não tem base para se equilibrar pro lado que ele tá jogando. Subiu, ganhou a raspagem. O Rominho aqui, ó, com os mesmos princípios que a gente falou na questão do cotovelo fechado, sempre apontando pro chão, para ter pressão nessa pegada, né, da aranha. E aí, ó, entrando embaixo. Como você tem duas opções, ou você se puxa para baixo para entrar embaixo, que fica mais fácil quando o seu oponente está em pé, ou você chuta ele para cima de você, né? Que você já obriga ele a ficar em pé, porque o desequilíbrio ali da pressão na aranha, ó, ele tá baixinho, tronco, sempre baixo ali para dar pressão no guardeiro, e ele começa a esticar, ó, puxando ele em direção a ele, né, para entrar embaixo. Nesse caso aqui, ó, bote fulminante do triângulo, ó, chutou, varou por cima, bote do triângulo, e lá ficou, né? Dura um tempo. Ele me vem ainda com essa mesmo esquema ali do Michael Lang, né? Aquele princípio, jogou para cima, tentativa ali de um balão, não deu certo, já tem a variação, ó, ficou o pé dentro aqui. Depois de esticar a aranha e depois de causar o desequilíbrio e o passador se equilibrar de novo, sem orientação da cabeça do guardeiro, né, que é o ideal, ó, ele joga para cima, orientação da cabeça, ó, tão do mesmo lado. Quando o Rômulo volta, né, fazendo aquele abdominal, sentando de volta para gerar outra alavanca e fazer outra movimentação de guarda, ó para onde vai a cabeça dele, ó, lá para outro lado, ó, já perdeu a referência de cabeça, né? A gente estava aqui, ó, agora ele já está lá. Então, o desequilíbrio que ele volta causando ali, com aquela De La Riva curtinha e a pressão da aranha, ganhou a raspagem. E por último, para não virar prolixo e repetitivo, né, um pouco mais de princípio da guarda-aranha ali, de ângulo e etc. Agora, dessa vez com o Rominho e o Peter Frank, né? O famoso Peter Frank, dono do marketing. Essa mudança de direção e de ângulo aqui, ela é uma referência, né? Porque ó, todos que a gente viu até agora chutou para cima. E essa também, ele chutou para cima, ó, mesma movimentação do Fabrício Andrei e o Márcio, ó. Ele pulou a perna do lado oposto, pulou, beleza. Foi pro lado oposto da aranha, ou seja, a aranha tem uma pressão sinistra quando passa. Nesse caso, ele fez a pegada lá na gola do Peter e esticou a aranha, esticou, entrou embaixo, igual o Márcio fez com o Fabrício Andrei. Mas o Márcio entrou e continuou esticando a aranha, sentindo a cabeça dele. Aceitou o giro. O Rômulo não, ele chutou, sentindo a cabeça. Quando o Peter aceitou essa passagem, ele volta, ó, pisando em direção ao chão. Então, não tem o que falar em questão de... Quase todas as movimentações que a gente colocou aqui acabaram em vantagem, né? Muitas delas não acabaram em raspagem, em pontuação de raspagem. Mas, em questão de ângulo, o Rômulo é uma referência da Guarda-Aranha, né? Se você curte, é uma guarda que você gosta, vale muito a pena você ver as lutas dele. Ele ensina, ele dá muitas dicas no Instagram dele e no canal do YouTube dele. É claro que a gente vê e tenta adaptar conforme o nosso jogo, né? O Rômulo deve ser mais alto que eu, muito mais forte, muito mais técnico, mas a gente aprender, o jiu-jitsu nasceu disso, de adaptação, né? Então a gente vê, a gente faz a gente se adaptar. Eu me adaptei com a minha Guarda-Aranha, que não tá nem perto disso aqui, mas assistindo o Rômulo, assistindo ele fazer uma pegada de gola. Minha dificuldade era o quê? A pessoa posturava, passava minha guarda. Com a pegada de gola, eu já comecei a voltar pro jogo, né? E se lapidando eternamente, não tenho o que fazer. Eu vou tentar não deixar esse vídeo muito longo, né? Eu acho que os principais pontos de princípios de guarda estão nesse vídeo, tá? Vou tentar cortar para não deixar muito prolixo, mas basicamente isso, tá? Espero que sirva de estudo aí para vocês, porque serve para mim toda vez que eu faço vídeo, eu também estou estudando. E comecem a desenvolver esse olhar técnico de adaptação, né? Para vocês verem o que vocês podem pegar assistindo uma luta, né? Não só se entreter, que é muito legal, eu também faço isso, mas reassistir traz coisas para o nosso jogo, né? Então, eu acho que de princípio é isso, né? Eu gosto muito de falar em princípios porque ele deixa a nossa cabeça livre para a criatividade agir, né? Se a gente fala tem que fazer, ele passou aqui, você tem que fazer aquilo. Se ele não faz aquilo, você tem que fazer. Então, eu acho legal a gente manter o princípios, né? Espero que ajude muito aí no jogo de vocês, no fator de estudo. Se você gosta de... Se você gosta desse tipo de vídeo, deixa aí nos comentários. Deixa a próxima guarda ou a próxima passagem que você quer ver pra gente analisar e estudar junto aí. Por esse vídeo é só. Falou, os!